aqui, né, Lu? Como é que você tá, cara? Tá tudo bem? O cearenseis, né? É um conjunto de alumiação, né? Todos alumiados. Mas a iluminação vem da alegria, vem da paixão por esse momento, vem, assim, né? Eu diria do êxtase de poder dividir histórias, relatos. É incrível, assim, e cada vez mais eu tenho consciência disso, né? Esse programa virou esse lugar na realidade, a gente muito mais recebe do que dá, né? Essa é a lógica da troca. Eu acho que a gente já está entrando até meio sem querer na proposta temática de hoje, né? Esse é o jogo de soma, né? Que se multiplica, que potencializa resultados, porque na realidade a gente acha que quando a gente está dando, a gente está perdendo algo, né? Essa é a grande ilusão que a gente cria. Quando a gente dá, a gente abre espaço para algo novo, né? Se fazer presente. E acho que essa troca que a gente vem aí realizando nesses 4 meses já, Lucas, né? Nossa, Perdi eita, até a conta, né? 16. Mas foi A gente está no 16º logo programa, depois né? da Então, pandemia, né? A gente acho que demorou um mês aí de pandemia pensando no programa e tudo, então já estamos aí mais ou menos fazendo 4 meses, né? Daqui a pouco está nascendo esse menino, né? caraca, velho. Hoje, no meio da tarde, eu estava falando, inclusive, sobre isso, Lu, que o Saboreando surgiu numa lógica de ajuste, né, de aprendizado no meio desse processo, e eu estava com o Wilson, um amigo queridão, que normalmente dá esse suporte para as nossas transmissões ao vivo, filmagens e tal, e aí eu estava dizendo, cara, engraçado, faz 16, esse é o 16º programa, e a gente já começa a ver um novo desafio, porque daqui a pouco a gente entra oficialmente nesse universo do híbrido, né, do digital mais presencial possível, e aí eu já fico pensando, como é que vai ser o Saboreando Saberes quando a gente puder se encontrar? Será que a gente vai querer se encontrar presencialmente? Como é que a gente vai fazer para compartilhar com a nossa audiência fora do Ceará, né, que não pode se deslocar para ver a gente presencialmente? Então, tem um novo desafio nascendo no desafio posto, né? Como disse o nosso convidado, né? Previamente na nossa reunião na salinha, vamos vivendo um dia de cada vez, né? E aí essa realidade vai se apresentando. Eu acho que é um lugar também de redescoberta. Mas, de fato, assim, acho que tem um lugar que a gente já encontrou que ele não vai mais deixar de existir, né? A gente pode até ter os encontros presenciais, mas a potência que é essa conexão virtual, e como a gente viu com um dos nossos convidados, o Mal, né? A gente tem a ilusão de que virtualmente a gente perde a conexão amorosa, afetiva. Isso não é verdade. Quanto a gente se conectou com pessoas que a gente nunca viu aqui no programa e estabelecemos laços assim fortes, né, se perpetuam pós-programa. E acho que está acontecendo com muito dos nossos, né, convidados, das pessoas que nos assistem também. A gente tem tido muitos retornos bacanas, ou presencial, ou depois que assiste no YouTube, dando retornos. Então, assim, existe uma rede de conexão, literalmente, se estabelecendo. E esse é o lugar, né? Afinal de contas, o Index se propõe a transformar a sociedade por meio das pessoas. Pessoas melhores para um mundo melhor. E um dos nossos pilares é exatamente conexões sustentáveis, né? E essa sustentabilidade, ela me dá conta que não é apenas um atributo da durabilidade enquanto tempo, mas a sustentabilidade também define como essas conexões se estabelecem. Eu estava refletindo exatamente sobre isso, né? Não é só uma lógica da temporalidade, mas é uma lógica também, eu diria, de como essas organizações, de como essas relações, de como os conteúdos vão se conectando naquilo que vai fazendo sentido. Então, as pessoas querem estar aqui. A gente, né, vai chegando a uma percepção de que não tem a ver com quantidade. Se uma pessoa assiste esse programa e dá um retorno, dizer, poxa, foi muito bacana, isso fez a diferença para mim, eu acho que a gente cumpriu o nosso propósito, porque essa conexão, ela é duradoura, né? Não só do ponto de vista da temporalidade, mas daquilo que ela traz como carga, né? Como potencial de vida para cada um. Então, eu acho que é esse o espaço que a gente está construindo. E acho que é por isso que é tão prazeroso, tão leve, porque não tem uma cobrança, pô, e será, e vai ser sucesso ou não vai. Teve um outro convidado que acho que foi a Clarice, né? O que é sucesso, né? Então, para a gente, o sucesso é isso, é podermos dialogar em espaços, né? De diversidade, de conexão ampla,
trazendo outra qualidade para esse universo da gestão, para esse lugar que é da excelência corporativa. Que massa. Cara, façamos essa rede se expandir e essa onda ecoar ainda mais, né? Exatamente por isso, nessa perspectiva, eu queria que você servisse a entrada do nosso convidado de hoje. Lu, eu já estou vendo a carinha dele aqui. Eu tenho o privilégio, né, de estar nesse bate-papo. Tá olhando ele lá na salinha. Você é um sommelier, você é degustador, né? Você faz todo... Eu tenho essa vantagem, mas sirva essa entrada aí para o nosso público, para a galera que já está nos acompanhando. Eu vou apresentar o nosso convidado relatando a experiência. Tá? Acho que a experiência ela fala de um lugar que não é simplesmente racional. Então, esse convidado que nós vamos trazer hoje, faz tempo que eu gostaria já de ter trazido, tanto no Saboreando, como presencialmente no Index, né? A gente tem aí um sonho, um projeto de poder trazer vários dos projetos dele aqui para o Ceará. E eu conheci em 2018, quando uma amiga me mandou um convite para participar de um Festival Internacional da Cooperação, FICO, em São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas o tema já me instigou. E aí eu vi os vídeos, eu vi os outros festivais dos anos anteriores, e assim, sabe aquelas coisas que o coração já pula, já diz assim, eu quero... Vibrou, né? Tocou lá. Eu desmarquei os compromissos que eu tinha para a semana e tal, e me taquei para São Paulo, né? E, cara, assim, eu dei esse depoimento para ele lá, eu digo, encontrei minha tribo. Esse foi o meu sentimento, sabe? Assim, é isso que eu quero ser, que eu quero fazer, que eu quero... Apesar da gente já viver nesse universo, mas a maneira como eles tratam essa coletividade, os fóruns, né, os temas, só para vocês terem noção do que eu estou falando, e aqui sem nenhum caráter ideológico, mas o FICO, quando houve, foi no segundo turno da eleição para presidente, né? Então, ela pegou um momento muito emblemático do nosso país, aquela tensão, né, entre Haddad e Bolsonaro no segundo turno, onde nada estava resolvido ainda. Então, assim, era onde ainda a tensão estava no nível mais áspero. E a grande maioria das pessoas, né, pela própria natureza, um fórum de diversidade, tinha um viés ideológico muito mais para a esquerda. E teve algo assim que aconteceu que disse, cara, esse é o lugar que eu quero estar, que é exatamente isso. E teve uma pessoa que estava participando do fórum que ele tinha um viés mais de direita. E ele fez um pronunciamento em uma das palestras, um questionamento, e que aquilo gerou um mal-estar na plateia. Aquilo gerou uma sensação assim na plateia, porque ele trouxe o contraditório diante da maioria daquele grupo. E teve alguém, eu não me lembro se foi o Fábio, exatamente, mas um dos coordenadores do FICO, não me lembro se foi o Fábio, ele pode me confirmar depois, que pediu o microfone e disse, gente, como é que nós poderíamos estar falando de diversidade se nós não fôssemos capazes de incluir aquilo que é diferente de nós, daquilo que nós pensamos? Então, a diversidade não pode ser uma moeda que vale só em função daquilo que eu penso. Ela precisa ser um atributo, né, de uma atitude diante da vida, de como lidar com os diferentes, independente de eu ser a favor ou não. Isso, para mim, assim, eu digo, cara, é isso. É isso que eu acredito. Eu acho que foi esse momento que, assim, sabe, que a conexão se estabeleceu. Então, o Fábio Broto é esta pessoa. É esse cara que movimenta nesse universo, né? Ele tem um projeto chamado Pedagogia da Cooperação, criou pós-graduação na lógica da pedagogia da colaboração, com design de relacionamento colaborativo, com práticas colaborativas, é um dos responsáveis pelo FICO, né, que é o Festival Internacional da Cooperação, é um cara que transpira mais do que as palavras dele, né? Você vê verdade nas expressões, na maneira como ele lida com os problemas, porque você sabe, nós lidamos com eventos nas empresas, né? A gente olha para um evento, tem muita coisa acontecendo ali, e mesmo nos bastidores do evento, a maneira dele lidar com situações que aconteciam eram colaborativas. Não é só um discurso, mas a lógica inclusiva, afetiva, amorosa, isso me cativou. Então, assim, esta pessoa, né, que nós vamos conversar hoje, é essa pessoa que traz essa potência de nos conectar com esse lugar que é um lugar ímpar da vida, né? É um lugar de silêncio, de comum união, como ele gosta de dizer. Então, Fábio Broto é o homem que a gente vai ouvir hoje. Vocês entenderam, meu povo, por que é que eu estou curioso para conversar com esse homem? Além de tudo, ainda tem uma interseção aí, que a gente veio da área do esporte, da atividade física, do lazer e tal. Então,
A gente tem uma perninha aí de afinidade para além de tudo isso. Sem mais delongas, Lu, eu vou lhe pedir autorização para tirar Fábio da nossa salinha, trazê-lo para cá para dividir, compartilhar com a gente. Fábio, nos dê a honra, a graça e a alegria de dividir Saboreando Saberes com toda essa galera que já está assistindo aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão, Lucas. Lu, como é que se chega num restaurante onde só a entrada feita, né, por vocês já diz tudo que a gente pode esperar no cardápio, né? Então, eu chego com muita gratidão, um apetite enorme para essa conversa e querendo talvez começar pela sobremesa, né? Que eu adoro. Boa, gostei. Legal. Então, vamos a ela, vamos começar adocicando a experiência, né? Eu queria começar, Fábio, assim, diante de um contexto tão, eu diria, árido, né? Da lógica competitiva. A competição virou quase que um instinto de sobrevivência na nossa sociedade, na nossa cultura, né? A gente percebe isso em impulsos, eu diria quase que instantâneos, no trânsito. O cara, eu me lembro aquele filme do Senhor Pateta, né? Que é da minha geração, acho que é da nossa. O Lucas talvez aí esteja um pouquinho mais... Não, eu assisti, eu conheço, peraí, eu conheço. É ótimo, ele entra no carro e fica maluco. Parece que quando você entra no carro, o cara passou do lado, ele atiçou o meu sentimento de perdedor, e eu preciso ser ganhador. Esse movimento de mundo, onde eu ouvi essa frase essa semana na Fórmula 1, eu não sei quem foi o atleta, mas um desses atletas reforçou essa fala que eu já tinha ouvido lá atrás pelo Nelson Piquet, quando ele disse que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Então, assim, como é possível viver uma experiência colaborativa numa sociedade eminentemente competitiva, né? Então, já que você pediu começar pela sobremesa, vamos começar pelo final, né? Aí depois a gente vai voltando. Boa. E a gente vai, literalmente, jogando. Ô, Lu, se essa é a sobremesa, estou só imaginando o prato principal, como é que vai ser? Mas, olha, eu né, tenho mais refletido e me perguntado do que procurado me contentar com as respostas, né, que podem vir de inquietações desse tipo, né? Acho que assim como vocês. Eu acho que tem uma questão que pode, assim, ou pelo menos tem me ajudado, assim, a olhar para essas situações, que é entender que a lógica de competição que nos leva a acreditar numa sociedade eminentemente competitiva, num mundo competitivo, em uma natureza competitiva, é uma lente que a gente acaba colocando para enxergar o mundo, para enxergar as relações e a gente mesmo, né? Como um óculos, né? Mas ela não reflete toda a realidade, né? Então, acho que um primeiro passo é fazer a pergunta de que sociedade a gente está falando, né? De que visão de mundo a gente está partindo. Porque no mundo e na sociedade humana há uma porção de cooperação fantasticamente grande e que nem sempre ela é desvelada aos olhos, à nossa percepção, né? E esse momento que nós estamos vivendo, ele é uma oportunidade incrível de a gente fazer essa limpeza da lente, sabe? Calibrar nosso olhar, né? Basta olhar para o que está acontecendo no mundo hoje e nos perguntar, haveria uma solução, né, para essa questão que está posta e que nos afeta a todos, sem exceção, se não fosse uma solução via colaboração? É possível acreditar que para resolver um problema dessa magnitude, dessa complexidade,
A gente deveria mais competir do que cooperar? Eu acredito, Lu e Lucas, né, que diante de problemas tão complexos como esses que a gente está vivendo, a gente tem a oportunidade de fazer esse refinamento do olhar. E aí entender que a natureza, a sociedade e a nossa experiência como pessoa e comunidade tem uma porção de colaboração muito maior do que de competição. Às vezes, acho que tem uma confusão nessa percepção, sabe? Eu costumo brincar com a ideia do café com leite. Eu não sei como é para vocês aí no Ceará, né? A maioria das pessoas no Ceará, quando tomam café com leite, elas põem mais café ou mais leite? Me ajudem aí. Ultimamente, eu tenho percebido mais café. Que é aquela lógica do pingado, né? O café, você bota o leite pingado ali só para tirar a cor, mas o sabor preponderante, pelo menos eu tenho visto na minha experiência. Não sei se é um lugar comum. Antes do meu estômago reclamar do leite, eu era bem meio a meio, assim. Era café e leite, assim, empatado. Tanto é que uma das histórias mais divertidas foi tentar, a primeira vez que eu fui a São Paulo, faz uns anos já, tentar explicar que eu queria um café com leite. Lucas, não vale aqui ficar em cima do muro só porque vocês atendem a Betânia, não, viu? Betânia é um fábrica de Se você atendesse a Santa Clara, eu queria ver se você ia pular para o lado de lá. É verdade, né? Eu vou dizer que é metade Três Corações, metade Betânia, né? Tudo ok. Mas, olha, é bom. Mas isso é muito interessante, porque em muitos outros lugares, né, eu também tenho observado isso, e varia muito, né? Varia muito. Tem gente que põe mais café do que leite, gente que põe mais leite do que café, e gente que põe igual. Só que para todo mundo a gente fala café com leite. É como se para todo mundo tivesse mais café do que leite. E talvez assim seja essa nossa experiência em sociedade, né? A gente generaliza que somos uma sociedade competitiva, um mundo competitivo, quando em muitas culturas há muito mais cooperação do que competição, né? Então, acho que esse é um primeiro movimento que eu tenho procurado fazer, Lu, assim, é calibrar um pouco a percepção, me aproximar um pouco mais da realidade, ultrapassar essa fronteira, assim, vamos dizer assim, das visões, talvez, embaçadas, né? E compreender que a vida, a sociedade, a humanidade, cada um de nós, somos uma possibilidade. Tem um filósofo americano, James Carse, que diz disso de uma forma muito legal. Ele fala que a vida é um jogo de possibilidades. E quem faz da vida ser o que a vida é quem joga. E aí a gente joga de um jeito que faz o jogo ser de uma maneira ou de outra, né? Então, acho que está muito na nossa maneira de jogar, na nossa maneira de viver, né, a vida e o jogo que a gente quer fazer acontecer, né? Legal. É muito bacana esse teu olhar, eu vou trazer isso do ponto de vista da experiência, né? Eu recebi uma vez na minha casa, aqui em Fortaleza, uma belga que tinha sido colega da minha filha quando ela fez intercâmbio nos Estados Unidos, moraram junto lá e tudo, estudaram junto, aliás, e aí depois cada uma voltou para os seus países e depois ela veio, né, passar uns dias aqui no Brasil e aí ficou aqui em casa. E, cara, assim, o olhar de espanto dela, quando ela olhava e ela saía, assim, por que vocês moram presos dentro das casas? Eu não esqueço nunca uma experiência que é muito essa coisa da lente que você está trazendo, né? Uma experiência quando ela olhou e foi entrar no condomínio do meu irmão, no apartamento. E ela ficava assim assustada, olhando para aquela gaiola, né? Porque a gente fica literalmente dentro de uma gaiola. E ela diz, por que a gente tem que ficar aqui nessa... Ela não conseguia compreender aquilo. As lentes delas não estavam preparadas, né, para aquilo. Mas eu queria olhar a partir disso, né? Tem um preceito que diz que estruturas condicionam comportamentos. E toda a estrutura social, e aí olhando para o país, particularmente, mas eu diria assim, para o Ocidente, de maneira geral,
né, ele se construiu a partir dessa lógica isolacionista, né? Eu tenho dito muito como tese pessoal, eu digo que esse vírus que todo mundo está dizendo que nos isolou, na realidade, ele só exacerbou algo que já existia do ponto de vista emocional. Nós já vivíamos isolados, separados, né, por estruturas de outro nível, não biológicas. E isso está, inclusive, nas estruturas físicas. Nós criamos cidades dentro das cidades, guetos dentro, né, de realidades. Então, como é possível? E aí, com essa nova lógica que você disse, né, que deve sustentar, eu estou olhando para a tua fala quase como duas forças da natureza, a competição e a colaboração, como se as duas estivessem em desequilíbrio, se eu entendi bem, né? As duas forças são parte, eu diria, de uma potência da natureza. E o que houve foi um desequilíbrio disso por essas lentes que geraram uma total incapacidade, como essa jovem trouxe do outro lado, né? Eu diria que é a mesma coisa que as pessoas, às vezes, devem se assustar. Às vezes a gente ouve falar, rapaz, alguém foi para os Estados Unidos, você chega lá, o cara bota a correspondência no meio da rua, ou algo que você compra pela Amazon, fica lá na porta da casa por uma semana. A gente olha assim, assustado, né? Como é que pode? Então, assim, em que lugar nós nos perdemos e qual é o ponto de conexão para esse reequilíbrio? Na tua visão, a gente está caminhando nessa direção ou nós estamos cada vez mais produzindo esse movimento de exclusão, né, esse movimento de separação, onde a competição continua sendo a lógica dominante? Lu, acho que tem uma primeira coisa que você traz aí que é muito valiosa, eu acredito, que é essa compreensão dessa dinâmica, competição e cooperação, né? Eu tenho procurado olhar para isso da seguinte maneira, né? Vamos dizer assim, está instalada na nossa percepção competição e cooperação como forças, vamos dizer, contrárias, né, oponentes, né? E o que eu tenho percebido é que a gente só está chamando de competição e cooperação porque a gente acabou caindo nessa armadilha da separação, da separatividade, né? De olhar para a realidade com essa dicotomização e uma acentuação na polarização. Aí a gente começou a chamar algo que é único por partes aparentemente contrárias uma à outra, né? Assim, acho que não é simplificando, mas se aproximando daquilo que eu consigo perceber, essa força única, a gente podia chamar de comunhão, né? É uma coisa só. A gente vive nesse estado de totalidade. Só que por uma percepção equivocada, eu começo a separar isto e começo a dar nomes para as partes. E aí começo a colocar essas partes uma em oposição à outra, né? Acho que o que nós estamos vivendo no momento é um chamado para esse recolhimento, saber recolher essa comunidade da qual cada um de nós faz parte. Como você falou, esse momento que exacerba, vamos dizer assim, o isolamento, ele, na verdade, ele pode fortalecer a nossa reconexão com quem está mais próximo da gente, né? E consigo mesmo, com quem vive com a gente, onde a gente está vivendo, né? Há muitas vezes uma intensificação dessa busca de conexões tecnológicas, né, como nós estamos aqui. Muitas lives, muitos programas, né, online de desenvolvimento pessoal, de trabalho organizacional, de educação telepresencial. Tudo isso é fantástico, está criando possibilidades de conexões incríveis, desde que isso também esteja a serviço de a gente poder se manter melhor conectado com quem está mais perto da gente, né? Eu estou aqui há quase 4 meses, quase 4 meses, 5 meses, vivendo com meu filho mais novo, um período que eu não vivi quase meus 60 anos todos, né? De viajar para lá e para cá, trabalhar, tal. Nós estamos aqui 24 horas por dia,
juntos há 4, 5 meses. Claro que isso traz desafios, né, de convivência, né? Ele tem 19 anos, eu tenho 60. Todo o teu repertório de jogos. Pois é. Descobriu muito jogo novo, né? E ao mesmo tempo, Lúcio, tem uma coisa interessante que é largar tudo isso, largar todas as ferramentas e a gente se colocar diante do outro como uma pessoa aberta, inteira, diante do outro. Sabe? Acho que essa possibilidade de regenerar nossa comunidade, né? Conosco mesmo, com quem está mais próximo, com quem está mais distante, ajudar a gente a dissolver essa ilusão de separatividade. E que muitas vezes nos leva para esse campo de confronto. Porque eu me distancio tanto de você, você de mim, e que a gente vai começando a ter uma visão deturpada um do outro, começa a nos ver como ameaça, como concorrente, como inimigo, adversário, e a gente concorre. A gente se defende, a gente ataca, porque eu acabei perdendo a conexão, né, genuína, verdadeira, com quem você é, com quem eu sou e com quem nós somos quando a gente se encontra. Então, a vida é um jogo de possibilidades, e nós estamos tendo a oportunidade de viver um jogo único, e que para isso a gente precisa estar muito presente. E aí o presente que a gente tem no momento é o Lucas que tem para trazer. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Beira do mar, todo mar é começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai. Essa música chama Lugar Comum. Eu conheci ela na voz do João Nogueira, e pela minha pesquisa aqui ela é do Gil com o João Donato, né? Mas e a brincadeira aqui, Fábio, é sempre que alguma coisa da fala de vocês me remete a uma música, eu vou lá, busco, pinço e tento fazer uma ponte com isso. E você fala, tem duas coisas nessa música que vieram por falas diferentes. Teve uma parte que me lembrou muito fortemente a música, porque ele diz que a beira do mar é lugar comum, começo do caminhar para a beira de outro lugar. Tipo assim, qualquer coisa além da sua beira é a beira do outro, né? Então, tipo assim, não tem essa dicotomia, ela não faz muito sentido, porque daqui 1 centímetro para frente já é a beira da outra coisa. Então, é o começo do caminhar para a beira de um outro lugar, né? Seja cooperativo ou competitivo, mas tá entremelado ali, né? E a ideia do mar, da onda que vai e volta, tal hora é mar, tal hora é terra, e, né, tal hora é o híbrido dos dois e tudo. E ele fala, e tem outra parte que é essa trajetória do caminhar e tal, e ele vai temperando, né? A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vai, tudo isso vem, para o mesmo lugar de onde tudo sai. No final, é o lugar comum. Né, assim, parece que é tudo ali na mesma origem, se você olhar bem, né? A raiz de toda essa história está na convergência, talvez. É na beirada que nós nos tornamos um. Isso é filosofia pura, viu, Luquinha? Tá entendendo? Gilberto Gil, rapaz. Que a vida acontece, tem que a comunhão acontece. Legal. Fábio, cara, você falou
né? E é uma palavra que fazia tempo que eu não ouvia, achei bacana. Você falou em regeneração, né? E normalmente a gente associa essa palavra mais dentro da lógica do princípio biológico, né? E eu me lembrei da teoria alquímica dos metais, se eu não me engano, ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre o caminho da regeneração ou da degeneração. E ele diz que o caminho da regeneração é esse lugar dos alquimistas, né? Da busca do ouro. E o ouro, né? E a alquimia é o lugar da transformação, né? Do fogo, do calor, daquilo que literalmente dá sabor à vida, né? É aquilo onde 1 mais 1 não é 2, é onde, né, um ingrediente com o outro produz um sabor completamente diferente, não tem nada a ver com a busca pela imortalidade do ponto de vista físico, mas a imortalidade da alma, desse lugar da unidade, da inteireza. Então, assim, né, nós estamos conectando com espiritualidade, né, nós estamos conectando não com religião do ponto de vista, né, dos lugares fechados ou como dogmas, mas desse lugar de conexão com essa experiência maior. E, assim, como é que você vê esse tema, né, da espiritualidade associada ao mundo do trabalho, nas relações dentro dessa perspectiva colaborativa? Existe espaço de abertura onde muitas vezes dogmas, né, prevalecem, onde convicções religiosas, muitas vezes, até dentro das religiões, nós construímos barreiras que separam. Então, assim, qual é o teu olhar para isso, já que a gente, né, está trazendo isso como uma possibilidade de reconexão ou de regeneração, de voltarmos, né, a esse lugar da alquimia do ouro? O Lu e Lucas, né? Eu vou começar a chamar vocês de Lulu, né? Que assim fica... Fábio, chama de Lu que os dois respondem, tá tudo certo. Eu acho que tem assim, uma coisa legal nisso, assim, é a gente ter esse olhar... Aí você vai lembrar de outra música aí, Lu, que é dos Alquimistas que estão chegando, né? Que acho que, por exemplo, nas organizações hoje, assim como nas escolas, comunidades, governos, famílias, né? São espaços alquímicos, né? Onde a gente tem a possibilidade de promover transformação, né? Quer seja aprendendo a tocar um violão, quer seja fazer uma comida em casa, quer seja uma solução para um conflito na comunidade, quer seja um projeto, né, para alcançar a meta na empresa, quer seja uma decisão, né, pública para poder promover bem-estar para a comunidade toda, ou seja, nós estamos fazendo alquimia, né? E por que eu vejo assim? É porque nenhuma das partes tem a solução completa e pronta, né? A gente precisa juntar. Quando você junta o seu, eu junto o meu, ele junta o dele, e a gente coloca isso na mesa, como parceiros e parceiros mesmo de jornada, a gente pode promover uma mudança, uma transformação pode nascer ali, né? Então, acho que tem um lugar que é esse, a gente transformar o chumbo em ouro, essa nossa capacidade de transformar, hoje a gente pode falar assim dos hard skills em soft skills, né? É transformar esses elementos muito diferentes em algo que pode beneficiar todo mundo. O que é o ouro na alquimia? É algo que nenhum de nós tem e que só pode surgir quando a gente junta o que a gente tem para beneficiar todo mundo. Esse é o tesouro, né? Qual é o teu ouro, né? O que é que você pode colocar no campo? E tem aquele ditadozinho que fala, né? Ninguém entrega ouro para o bandido, né? Então, se eu vejo vocês como bandido, como ameaça, eu vou esconder o meu ouro. Eu vou guardar a minha solução, o meu conhecimento, a experiência que poderia ajudar a transformar a situação que nós estamos vivendo, eu vou guardar porque eu tenho medo diante do bandido, né? Então, eu acho que aí tem um passo, Lu, que é um passo pedagógico, sabe? Para essa experiência alquímica acontecer na sua plena potência, para gerar benefício para todo mundo sem exceção,
a gente precisa, talvez, reaprender a fazer colaboração, né? E nesse reaprendizado, tem essa desconstrução da percepção que eu tenho de você, você de mim, e a gente do mundo. Um mundo de ameaças, um mundo de onde a gente se amedronta com qualquer coisa, né? E como a gente pode caminhar de uma maneira diferente pela mesma trilha, né? Então, acho que, como você trouxe, esse convite para a gente poder fazer as transformações que estão à nossa disposição no momento, é um convite para essa integralidade. Sabe quando a gente fala assim da espiritualidade nas organizações, é ter essa atenção também da não dicotomização, né? Porque, assim, queiramos ou não, o espírito está nas organizações, porque nós somos, né, uma múltipla dimensão, né? Física, emocional, mental, espiritual, né? Muitas vezes no campo das organizações a gente traduz espiritualidade por ética, né? É uma dimensão dos valores, dos princípios, dos propósitos, né? E que não se separa, né, da nossa prática, né, concreta. Então, eu acho que é só trazer um pouco mais de clareza sobre essa integralidade que está presente nas nossas, né, interações, em qualquer que seja o ambiente que nós estejamos, né? Nos dá conta disso, a gente, vamos dizer assim, como na educação física tem esse ditado, né, o Lucas, e a gente joga do jeito que vive e vive do jeito que joga. Né? Aquela coisa, não, dentro da quadra eu sou uma pessoa e fora da quadra eu sou outra, isso é uma mentira. Né? Eu sou, na quadra, o que eu sou na sala de visita, na sala de reuniões, na sala de aula e vice-versa, né? Não há como... Você pode até esconder bem direitinho, mas a beira da quadra é a beira do mundo também, né? Tipo, da linha para lá, para qualquer um dos dois lados, a linha é beira, né? Já que a gente começou falando de beira. E é legal, Fábio, porque eu tenho uma trajetória formativa no esporte muito importante, assim. O esporte me ajudou a desinibir de um jeito que hoje, quando eu viajo para dar aula, né? Eu estou com um grupo muito grande, assim, e digo... Mãe, vou viajar, vou dar uma aula e tal. E ela, tá quantas pessoas, Lucas? Sei lá, 100, 200, 300, 400 pessoas. Ela, é tu mesmo, é? Porque era daquele que na escola não conseguia conversar com ninguém, assim. Ela ia comigo e eu puxava a saia dela e dizia, mãe, fala para ele que eu quero não sei o quê. Tipo, quero o lanche tal, quero uma coxinha na cantina. Não conseguia falar com a tia da cantina. E o esporte me permitiu ali viver um espaço formativo não informal, né, assim, não estruturado, que foi muito transformador, assim, e inevitavelmente ele vem desse exercício do colaborar, mesmo dentro das modalidades competitivas, né, porque eu joguei futsal, joguei vôlei, e tem esses prismas, né, assim, tem competição dentro da colaboração, tem colaboração dentro da competição. Como é que tu enxerga essas interseções, assim, né? Como é que a gente dá potência para essa equalização que a gente vem falando aí desde o começo do programa? Ô, Lucas, acho que uma possibilidade é a gente alargar o campo, né? Vamos dizer assim, afastar as linhas da quadra para caber mais gente, tá? Assim como você, eu fui formado no esporte, né? Todo mundo, né, tem um vínculo com o professor da sua infância, né? O meu professor é o professor de educação física, seu Zé Maria, né? E eu era aquele moleque que chegava antes da aula e ia embora depois de todas as aulas, né? Eu tinha a chave da quadra, eu estudei sempre em colégio público e a quadra da educação física era num terreno longe da escola. E tinha um portão enorme, assim, de madeira e tal, e eu tinha a chave do cadeado, eu abria e fechava, né, a quadra. E foi tão rica para mim essa experiência com o esporte, né, que eu, né, me formei em educação física, trabalhei como técnico profissional de basquete, joguei basquete, né, muitos anos,
assim, isso é tão legal, foi tão legal para mim, que isso precisa ser legal para todo mundo, né? Eu tenho um professor de educação física, o João Batista Freire, que fala, se o seu esporte é bom, ele precisa ser bom para todo mundo, não pode ser bom para alguns e não para outros, né? Eu não aprendi a tocar nenhum instrumento, Lucas. Meus filhos todos, eles tiveram essas oportunidades, né? A música é muito legal, ela precisa ser muito legal para todo mundo, né? Assim como todas as nossas experiências humanas são muito valiosas, desde que elas sejam possíveis para todo mundo. Então, nossa tarefa é alargar o campo. A gente tem que fazer caber todo mundo. E se não conseguir fazer isso, ainda não chegamos lá. A gente tem que achar jeito, sabe? E aí, por isso eu falo, tem um jeito que é pedagógico, né? Eu preciso achar um jeito de propor o jogo, propor o esporte. Preciso achar um jeito de criar projetos dentro da empresa. Preciso achar um jeito de tomar decisões no governo. Preciso achar um jeito de compartilhar recursos na comunidade onde todo mundo caiba. É um desafio pedagógico. A gente precisa botar em prática essa visão, né? E eu acho que isso que vocês estão fazendo, né? Vocês, de duas empresas, se juntam, né, para uma empresa, né, criar oportunidade onde mais pessoas tenham acesso, né, ao conhecimento, à experiência, né, do que aquele acesso que vocês, como empresas individuais, conseguem oferecer, né? Acho que isso é para qualquer gestor, para qualquer educador, para qualquer liderança, esse é um dos desafios, né, postos, né, para nós. Toda a nossa inteligência precisa ser colocada na direção de alargar o campo de possibilidades para que todo mundo caiba, porque se um ficar de fora, a gente ainda não terá cumprido nossa missão, né? É assim, dessa maneira que eu tenho olhado para essa experiência, né? Legal. Você falou disso aí, me lembrou de uma experiência que eu vivi como recreador ainda, e alguém me fez uma proposição, né? Cara, como é que você pega o futebol e transforma isso em algo, o jogo em algo cooperativo, né? Assim, claro que dentro do time você coopera entre seus colegas e tal, mas como é que você transforma ele em um jogo eminentemente cooperativo? Tira o foco total da competição ali. E eu não consegui imaginar como, né? E até que alguém, um ser muito, muito generoso, virou para mim e disse assim, cara, mexe nos vetores do jogo. E essa frase ficou muito forte para mim. Ele colocou, como é que eu faço 40 pessoas jogarem ao mesmo tempo numa quadra de futsal? Eu digo, cara, não sei, mal cabe 10. Você bota um em cada linha. E sempre que a bola sair por lá, o time que deixou a bola sair, o outro time vai lá e entra. Tal hora, a gente jogou 1 hora e no final ninguém sabia quem ganhou. Porque o jogo passou a ser um exercício de compartilhar aquele espaço de uma maneira ordenada e não mais de competir para saber quem fazia mais gols, né? A hora eu estava fazendo gol no gol de lá, a bola saía e aí outro time botava, daqui a pouco eu estava chutando no gol que eu estava defendendo antes e é uma experiência simples, mas muito maluca, né? Assim, de como mexer em alguns vetores do jogo transformam totalmente a experiência. Assim. Eu fico pensando muito em como replicar esse jogo nas organizações, sabe, Lu? É meio maluco, assim. Né? É bacana. E eu queria aproveitar exatamente essa fala do Lucas e conectar com a tua, Fábio. Dentro desse olhar pedagógico, nós somos educadores, né? Todos nós trabalhamos com a educação de adultos, né? Em diversos ambientes, mas essencialmente em ambientes corporativos. E qual é o lugar que você percebe dessa nova pedagogia? Eu me assustei muito quando eu fui me dar conta, eu não conhecia um jogo que não fosse competitivo, né? Quando eu quis mudar o paradigma, eu digo, pô, mas todos os jogos como a lente, né? Porque existe uma indústria que está posta, e esse é o dilema da cultura, porque a cultura não se percebe cultura, como diz Chicó, que a gente brincou lá atrás, né? Eu só sei que foi assim. Quando você olha, é a realidade que está posta. Então, assim, qual é o espaço que você encontra e como você vê esses movimentos, se estão ganhando espaço, né, de co-construção,
a partir de uma nova pedagogia, quer seja nas escolas, quer seja nas empresas, quer seja na educação, né, dentro da ciência aplicada. Então, como é que você percebe esse ganho de inclusão a partir desse novo olhar por práticas pedagógicas? Gente, assim, tem... bom, quanto tempo a gente tem de conversa aqui? Como eu te disse, vamos indo. Tem um amigo antigo que ele falava, gente, diante dessas perguntas, a gente sempre fala, quanto tempo a gente tem para isso, né? Mas, assim, assim, tem uma coisa que eu acho que é legal também de reparar. A gente estava falando de cultura, de visão, de lente e de pedagogia e tal. Esse exemplo que o Lucas trouxe, assim, de uma transformação nas estruturas, nos vetores da experiência. A gente está usando o jogo como o jogo é simbólico, né? Por isso ele é tão potente para o desenvolvimento humano, né? Tanto infantil, juvenil, adulto e tal. Porque ele cria um ambiente de laboratório para a gente poder desenvolver percepções e atitudes, comportamentos e relações como se fosse, né, um aprendizado para levar para os outros campos do nosso dia a dia. Então, essa mexida nos jogos, né, elas refletem a mexida que a gente faz nas estruturas sociais, né, quer seja do mundo do trabalho, educacional ou social propriamente dita, né. Isso não é de agora, né, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Né? Esse exemplo que você trouxe, Lucas, ele está inspirado numa cultura muito antiga, né? Dentre várias, né? Mas vou trazer um exemplo aqui, que são tem um povo no Alasca que é chamado de Inuit, né? É um grupo de esquimós, e eles têm um jogo tradicional lá, que é um jogo milenar, né? Como vocês sabem, o Alasca passa a maior parte do tempo num inverno bastante acentuado, e vivem muito dentro das casas, né? E eles tinham um jogo que era muito curioso. Eles penduravam no teto da cabana a galhada de um alce, né? Vocês sabem que o alce tem aquela galhada assim, que parece a mão, assim, né? Tem uma parte muito larga e várias pontas. Então, eles penduravam lá, faziam um furo no meio da galhada, pendurava, e cada pessoa recebia uma vara, e o jogo era ver quem conseguia fazer a sua vara passar naquele buraco da galhada, pendurada no teto. Então, era uma bagunça, um empurrava o outro, até que alguém conseguia passar. Essa pessoa que conseguia passar, em primeiro lugar, a varinha no buraco ali da galhada, ele ganhava o direito de dar um presente para o segundo. O jogo continuava, ele mesmo não podia mais colocar, mas ele podia atrapalhar todo mundo, e aí o segundo que conseguia, né, vamos supor que fosse você, Lu, ganhava o presente que o primeiro tinha o direito de dar. E assim eles jogavam até o último conseguir colocar, e ele ganhava o direito de dar presente para o primeiro. Então, ou seja, é uma inversão muito forte de valores, né? Que mexe, por exemplo, com propriedade privada, né? Pô, foi eu que consegui, então o prêmio é meu, né? Não, eu consegui, eu ganho o direito de presentear o outro. Você não tira a energia do impulso de querer resolver, de querer conquistar, né? Só que não é só em benefício próprio, né? Sim. Eu acho que esse exemplo é muito emblemático do ponto de vista daquilo que ele traz como possibilidade, né, real de aplicação. Muito bacana. E, Lu, aí eu fiquei só esperando ouvir você usar as palavras que você usou, né? Você usou palavras que dizem respeito muito mais ao que é que se mantém nesse jogo? O desafio, né, vontade de conseguir fazer, o desenvolvimento de várias habilidades e capacidades, né, que estão envolvidas nisso, em tentar colocar a varinha, atrapalhar o outro, ou alguém me atrapalha, eu tento manter o foco, etc. Tal. Em nenhum momento isso é chamado de competição.
isso que eu queria trazer para o centro da nossa conversa aqui, né? O que é importante manter, para nos manter em desenvolvimento, quer seja corporativo, educacional, comunitário, social, é a motivação. O que a gente precisa para aprender, para se aperfeiçoar, desenvolver, realizar uma meta, transformar um conflito, é de motivação. E para eu me motivar, não precisa muita coisa, especialmente hoje, a gente precisa de desafio. Eu não preciso de competição, né? Eu preciso de motivação. E essa motivação pode ser acendida de diferentes maneiras que não da competição. Para eu desenvolver meu pleno potencial, vocês também, a gente não precisa de competição. A gente precisa de motivação. E esse é o desafio para nós, como educadores, lideranças, gestores e etc. Nós precisamos saber manter viva essa chama da motivação para que cada pessoa entregue o seu melhor, se desenvolva o mais plenamente, não para o seu benefício exclusivamente pessoal, mas também para si e para os outros. Então, de que maneira nós podemos promover numa equipe de vendas dentro da empresa motivação necessária, suficiente, para que todos entreguem o seu melhor, gerando benefício para todo mundo? De que maneira podemos manter isso dentro da sala de aula, onde todas as crianças, jovens e adultos se motivem para aprender e ensinar uns com os outros e não uns sobre os outros, né? Então, esse é um ponto-chave. É muito bacana, porque, como você disse, é de fato uma mudança de paradigma, né? Existe uma ilusão que, na realidade, a prática colaborativa está associada, muitas vezes, a movimentos, como é que eu vou dizer, para não usar a palavra errada, com ausência de performance. Não está encontrando a outra palavra, mas como se eu perdesse potência ou perdesse performance, então mais a atos amorosos, afetivos, do ponto de vista... Então, tem estereótipos claramente colocados, né? Sim. Onde na competição existe força, potência, poder. Aqui existe afeto, amorosidade. E o que você está trazendo, não. Dentro da competição existe potência, mas também dentro da colaboração existe potência. E talvez um desafio muito maior, porque eu não dependo só de mim, né? Eu necessito do outro para que, de fato, esse movimento ele se manifeste como geração de valor. E assim, como mudar esse paradigma? Como fazer emergir essa nova realidade onde um ganha, todos ganham, um perde, todos perdem? Bom, Lu, essa, como dizem, é a pergunta de 1 milhão, né? Como fazer isso acontecer? Vamos dar só os 500 mil. Vamos. Depois a gente dá os outros 500. Ô, Lu, acho que assim, a boa notícia, uma das boas notícias, é de que isso tudo já está acontecendo. Tá? Isso tudo já está acontecendo, e quem não surfar essa onda vai ser levado por ela. Ou seja, essa vamos dizer assim, vou falar essa onda da cultura colaborativa, né, que tem nuances de onda, é também uma, vamos dizer assim, uma prática que já está instalada, né? É algo que não tem mais como voltar atrás. É como essa experiência que nós estamos tendo aqui no mundo telepresencial, digital, isso não vai voltar como era antes da pandemia. Nós não vamos ter uma experiência no mundo presencial como tínhamos antes da pandemia. Isto não volta mais. Essa onda está nos levando para um outro nível de experiência. Então, isso já está acontecendo, né? De muitas maneiras, né? Uma forma de ajudar a gente a surfar bem isto é compreender essa experiência de cooperação com mais consciência, né? Esse é um pontinho que você trouxe aqui, é muito comum de vir à tona, que é esse equívoco
na compreensão de uma experiência de cooperação. Né? A cooperação foi um negócio que é todo mundo meio morno, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, então fica aquela coisa mais ou menos. Aí eu digo para as pessoas assim, você já experimentou cooperar de verdade? Você já se meteu numa relação de verdade, colaborativamente falando? Porque, cara, eu estou há 30 anos tentando surfar essa onda, e a cada vez que eu estou achando que eu já estou dominando a parada, eu tomo um caldo que não é fácil. É muito desafiador colaborar. Aqui na nossa live tem uma turminha nos acompanhando aqui, a Denise, minha esposa, Lili, Conceição, são as Então, três... tem nos assistindo, porque minha mãe também, minha mulher estão assistindo. Família, Isso é bom, isso que eu é o nosso Ibope, nosso Ibope é a família. É um Ibope de muito afeto. Mas, ô Lucas, as três que eu citei aí, a Denise, a Conceição e a Lili, são as coordenadoras gerais da pós-graduação em Pedagogia da Cooperação. Né? Um programa que a gente tem aí há quase 10 anos já rodando. Vamos matar aqui no pensamento, vamos trazer aqui para o Ceará, viu? Pois é, essas são as... Mas por que eu estou trazendo a presença delas aí? Porque antes da nossa live aqui começar, nós tivemos uma reunião da coordenação geral da pós com a direção genuína do projeto Cooperação, né? Para tratar de um assunto de relacionamento entre nós. Veja, nós estamos há 30 anos no projeto Cooperação, aprendendo a cooperar. E a cada passo que a gente dá para um nível de complexidade mais acentuado, a gente é chamado assim, a refinar nossas relações de colaboração. Né? Colaborar é um desafio cotidiano. Eu sou de uma geração que eu fui alfabetizado na competição e no individualismo. Eu não aprendi a cooperar. Por isso é mais fácil para mim competir. Eu sei competir fácil. Né? E nem preciso me esforçar, porque isso é tão automático para mim que eu preciso o contrário, eu preciso ser chamado, e elas me chamam muitas vezes para isso. Fábio, pera um pouquinho, olha aí a atitude que você está tendo. Né? Por isso, cooperação é uma equação que o Oscar Motomura costumava dizer sobre uma equação impossível, que é da gente conciliar produtividade com felicidade. Cooperação não é a gente se dar super bem e ter uma entrega medíocre. Cooperação também não é a gente se ralar todo para fazer uma entrega com excelência, mas nunca mais querer se ver. Cooperação é essa equação entre produtividade e felicidade, que a gente entrega o melhor que nenhum de nós sozinho conseguiria entregar, e a gente não vê a hora do próximo desafio pintar, porque a gente quer continuar junto. A gente se empenhou muito, se esforçou tanto para fazer algo incrível. Querendo jogar de novo. E que a gente quer continuar junto, porque apesar dos desgastes, dos desafios que essa aprendizagem traz, ela traz para nós essa satisfação de a gente estar indo para um lugar onde sozinho a gente não iria. Então, sabe, Lu, acho que assim, um primeiro passo, não o primeiro passo como o primeiro, assim, mas um dos passos para fazer isso acontecer é ter uma compreensão mais consciente dessa dinâmica de cooperação, sabe? E aí entender que ela pede um esforço, e não é pouco, mas ela traz também um prazer incrível, né? Que é essa sensação, sabe, assim, a melhor analogia que eu consigo fazer sobre isso é o nascimento de um filho, né? Que exige um esforço fantástico, especialmente da mulher, e um apoio incondicional, né, dos parceiros e parceiras, que um sem o outro não permitiria que essa vida acontecesse, né? E quando ela acontece, né, ela manifesta o resultado de uma experiência genuinamente cooperativa. O filho não é o pai nem é a mãe, ele é uma síntese.
Ele traz o pai, traz a mãe e algo mais. Esse é o produto da cooperação. A cooperação não é chegar naquilo que você queria, Luciana, ou no projeto que o Lucas tinha sonhado. Cooperação é chegar num lugar onde nenhum de nós chegaria sozinho para entregar algo que é além de cada um de nós sozinho, né? Isso não é uma tarefa fácil, ela é muito desafiadora e nos convida a um aprendizado, né, permanente. É um novo jogo. Lu, antes que tu... Para eu não te atrapalhar no meio da pergunta. mas eu tava... Cooperativistas. Eu vou colaborar com a sua música. Mas o Fábio falou e me lembrou de uma coisa que a gente tem como uma marca, um elemento muito potente aqui no nosso estado, né, que é a figura da jangada, do jangadeiro e tal. E ele sempre, para mim, sempre foi um exemplo de colaboração, né? Assim, como é que você se vira com os pedacinhos de pau, uma vela, no meio do mar sem fim, né? E aí, coordenações ali para vencer uma força que é absolutamente incontrolável. E aí você falou e me lembrou de... Tem jangada no mar. Hoje tem arrastão, todo mundo pescar, chega de São João, te ouvir, olha o arrastão entrando no mar sem fim. É meu irmão, me traz Iemanjá pra mim. É meu irmão, me traz Iemanjá pra mim. Minha Santa Bárbara, abençoar. Quero me casar com Janaína. Fábio, só para eu te dizer uma coisa, eu tenho um morro de curiosidade quando o Lucas canta a música. Eu digo para ele o que ele vai conectar com o quê, pelo amor de Deus. Mas ele sempre encontra as conexões. Esse é um homem, né, colaborativo. Ele sempre encontra um jeito de dar liga e de gerar comum união. Então, vai lá, Luquinha. Conecta. Então, assim, o primeiro elemento que me veio foi essa figura do jangadeiro e da jangada, né? Assim, sei lá, 3, 4 homens em cima de uns pedacinhos de tábua, no meio de um mar que é uma força imensurável, você não consegue, né, vento e tudo, e com um exercício orgânico de colaboração, você consegue vencer e tirar seu sustento do mar, né? Acho que a jangada, para mim, é meio isso também. Mas quando você falou, principalmente do filho, né, dessa coisa, me remeteu ao sagrado, e aí eu fui para o refrão. Primeiro que ele, o eu da música, né, o eu poético, fala, chega de sombra, João, tipo assim, velho, vamos trabalhar, né, tipo, acabou sombra, é sol, sal e vento, e vamos lá. E aí ele diz, olha o arrastão entrando no mar sem fim, meu irmão, ele não tá pedindo peixe, ele diz, meu irmão, me traz Iemanjá para mim, tipo, me traz o sagrado, né, me traz. E aí ele fala, minha Santa Bárbara, me abençoar, e quero me casar com Janaína, né? Tipo assim, é o exercício da cooperação, abraçando, beijando e casando o sagrado, né? Tipo assim, a essência, né? Assim, indo no fundo do mar, extraindo de uma força não gerenciável, mas equalizada através da cooperação, assim. Me veio nesse caminho, sabe? Meio maluco, assim, mas foi exatamente o que me remeteu. Ele conecta, eu não te disse? Acredite, tenha fé, que ele, no final as coisas se juntam. Em algum momento faz sentido, né? Ele já está conectado, essa que é a questão, né?
está conectado. As coisas já são conectadas, né? Ele apenas liga os fios. Cara, me diz uma coisa. Eu considero você um cientista, um pesquisador, né? Um produtor de conhecimento nesse tema, né? Na prática cooperativa. Nas tuas andanças, nas tuas experiências, o que você encontrou assim de mais significativo de prática colaborativa? O que é que mais te chamou a atenção? Você disse, cara, pô, que bacana, por que eu não pensei nisso antes? Ou como, né, isso... O que você encontrou, que se deparou aí, assim, mais que gerou aquele eureka, né? Aquele uau, putz, cara, que massa, por que a gente não expande isso? Sei lá, o que te gerou esse estado, assim, de epifania? Acho que vou partir da canção ali que o Lucas trouxe e conectando com essa tua curiosidade, que também é minha, viu? Acho que tem essa coisa do sagrado, né? Sobre a lente da cooperação, o que é o sagrado, né? É aquilo que é possível para todo mundo, sem exceção. O sagrado não é aquilo que é possível para alguns e não para outros, né? O sagrado é sagrado porque é possível para todo mundo, sem exceção, né? Aí puxando mais ainda para a sardinha aí das mulheres superpoderosas que eu citei agora, as 3 são focalizadoras de danças circulares, né? As danças circulares sagradas. Por que são danças circulares sagradas? Porque todo mundo cabe, é possível para todo mundo, né? Elas refletem algo que está no centro, né, de cada um e cada uma, que não é seu nem é meu, né? Ele é comum, né? Então, desse lugar, Luciano, eu tenho procurado observar mais do que um pesquisador e coisa desse tipo, eu tenho sido um observador, né? Muito curioso, né? E aquilo que eu consigo enxergar, eu tento passar para frente, né? Isso é bem essa coisa de passar mensagem, né? E uma das mensagens desses vários encontros que eu pude ter ao longo desses anos todos, encontra essa ideia de todas essas experiências, através de várias pessoas e organizações, são experiências que estão procurando criar oportunidades para todo mundo viver com dignidade, sem exceção. Aí eu quero trazer uma experiência recente, muito perto de mim, que me encanta muito, e até hoje não consegui descobrir direito como que elas fazem isso. Eu tenho tentado cutucar, mas acho que é muito mais minha dificuldade de entender do que delas em fazer, porque elas estão fazendo. Aqui em Brasília, tem um grupo de meninas jovens, e que elas criaram agora, diante da pandemia, um projeto chamado Quarentene Amor. Quarentene Amor, se você for lá no Instagram, você vai encontrar isso fácil. Uma dessas jovens é a Paulinha, filha da Denise, minha esposa, né? Então, a Paulinha é minha enteada. Uma jovem, 24, 25 anos, assim com as colegas dela. O que elas fizeram? Elas identificaram uma necessidade, pessoas passando fome nas comunidades periféricas aqui do Distrito Federal. Encontraram uma outra necessidade, que são pequenos comerciantes do ramo alimentício, com seus pequenos restaurantes, falindo, porque, diante desse distanciamento físico, muito pouco do seu negócio estava sendo, vamos dizer assim, possível. E identificaram uma outra necessidade, pessoas com recurso financeiro e com vontade de contribuir, sem saber endereçar exatamente para onde. Elas conectaram essas 3 pontas, criaram esse projeto, onde as pessoas doam R$10, é o valor de uma marmita, né? Que é um valor a um custo muito menor do que o comerciante normalmente pratica, mas que viabiliza o seu negócio, e que distribui essas marmitas para as comunidades periféricas que não têm acesso à alimentação nesse momento, né? Vejam, aí eu fico me perguntando, como que eu não pensei nisso? Há 30 anos nessa parada, e essas meninas aí conseguiram fazer cooperação acontecer de uma forma genuína, atendendo necessidades reais, de pontas muito diferentes, pontas
extremas, né? Pessoas com muito recurso, pessoas sem recurso nenhum, e que conectadas por essa inteligência, vamos dizer assim, colaborativa. Elas não fizeram pós-graduação em pedagogia da cooperação, nunca fizeram uma oficina de jogos cooperativos, mas são mestras nessa atitude, sabe? E tem muita coisa acontecendo dessa forma, né? Procurando fazer que essa cultura da cooperação, ela de fato se manifeste de uma forma a gerar mesmo solução para todas as pontas, né? Eu trabalhei como técnico de basquete durante muitos anos em clubes em São Paulo, e clubes de alto poder aquisitivo. E muitas das crianças e jovens que eram meus atletas, que tinham tudo materialmente falando, passavam o dia inteiro no clube, treinavam comigo 2 horas, mas depois ficavam o dia inteiro no clube, porque suas famílias não tinham tempo para eles. E eles ficavam lá no clube, ok, o clube é ótimo, mas com muito pouca frequência na relação com as famílias, né? Assim como eu trabalhei com crianças e jovens em comunidades marginalizadas, que embora não tivessem quase recurso material nenhum, tinham um potencial de afeto extraordinário. Então, ou seja, todos nós somos carentes de uma solução que nenhum de nós sozinho traz. E que por isso, mais uma vez, a necessidade de a gente empreender, né, essa jornada, a gente ir para a jangada, essa onda que nós estamos vivendo no momento é muito desafiadora, maior que qualquer um de nós, como pessoa, como organização, como nação. E os recursos que a gente tem na mão não trazem nenhuma garantia que vai ser seguro, que vai dar certo. É como entrar numa jangada, não há garantia de que a gente vai conseguir lançar a rede e pescar e voltar vivo. E por isso a gente se cerca de companheiros e companheiras, gente que a gente confia e que confia na gente. E a gente se mete nessa jangada e encaramos, né, a jornada, contando também com aquilo que está além das nossas parcerias, né? Como esse é chamado para Iemanjá chegar e nos apoiar. Então, que é dessa forma que eu tenho visto e colhido por aí, Lu. Legal. Você falou, Fábio, desse lugar da carência, né? Assim, ao meu ver, desse lugar emerge toda a lógica da escassez, do medo da falta, né? E isso deflagra, eu diria, o pior em nós, né? Como um mecanismo de sobrevivência. Me lembrei de um livro do Erich Fromm, que é A Arte de Amar, psicanalista, que ele diz que a gente vive uma espécie de amor imaturo, né? Para a gente, a lógica do amor é eu te amo porque te necessito. É um amor egoísta. Então, é um amor que supre a minha carência, né? Eu preciso dele como forma de nutrição. E ele diz que a evolução está em nós invertermos esse fluxo para dizer eu te necessito porque te amo. Então, o amor antecede a essa experiência. Então, assim, eu diria que, né, grande parte desse esgotamento social que a gente vive é essa carência afetiva, né? E aí, dentro dessas práticas colaborativas, cooperativas, como resgatar esse lugar? Porque é um lugar, ao mesmo tempo, muito intocado, né? Pelo medo, muito protegido. As pessoas se fecham para esse universo da conexão um a um, desse lugar do sentir. Penso, logo existo, mas não sinto, né? Quem está por trás do pensar, quem está por trás, e as empresas, eu diria que a gente vive hoje bulimias de conhecimento, de regras, de normas, as pessoas estão cheias de informações, mas de poucos sentimentos, né? Ou sentimentos pelo menos verdadeiros. Então, como é que você percebe, dentro dessa loja cooperativa, né, da pedagogia, como integrar essas experiências afetivas e como conectar esse humano, né, com esse lugar, eu diria, de afeto verdadeiro?
Você está usando uma palavra com frequência aí, Lu, que é o conectar, né? Para nós, na pedagogia da cooperação, ela é a primeira prática. Nós mapeamos uma trilha de 7 competências para o desenvolvimento de relações colaborativas, né? A primeira dessas competências é o saber se conectar, né? E se conectar com os outros, com o ambiente e consigo mesmo, de uma forma genuína, né? Meio que recuperar essa noção de interdependência, né? Que estamos todos ligados uns aos outros, umas às outras, o que acontecer com um afeta a todo mundo. Isso está na flor da pele hoje, no mundo, para todos nós aqui, né? A segunda prática, já que nós estamos todos ligados uns aos outros, e o que acontecer com um afeta a todo mundo, a gente precisa saber cuidar uns dos outros, né? É o saber cuidar, né? Essa habilidade de estabelecer acordos de convivência e cooperação de uma maneira horizontal, né? Na empresa, na escola, em casa, na rua, que acordos a gente pode estabelecer de uma forma horizontal, onde cada um de nós traz as suas necessidades e são acolhidas e honradas para que a gente continue caminhando bem juntos, né? Conectados e cuidando bem uns dos outros, a gente ativa uma terceira competência, que é o saber compartilhar. E aí é uma competência chave. O saber compartilhar é o que abre o caminho para a cooperação, né? Porque leva a uma declaração, que você acho que trouxe agora há pouco, que é: eu preciso de você. E por que eu preciso de você? Porque eu me dou conta que eu não sou capaz de tudo. Eu não tenho todas as respostas, né? É diferente do que eu aprendi, por exemplo, como ser um self-made man, né? Quer dizer, eu tenho que dar conta de tudo e sozinho, né? Na lógica da cooperação, o passo que desfaz essa ilusão é assumir que eu sou incapaz. Por mais que eu conheça, que eu tenha vivido, que eu tenha experiência, eu não dou conta de tudo, e por isso eu preciso de vocês. Só quando eu sou capaz disto, é que eu, de fato, crio a oportunidade de cooperar. Porque se eu acreditar que eu não preciso de vocês, que eu dou conta de tudo, para que eu vou gastar meu tempo e energia em estar com vocês, né? Então, muitas vezes nas organizações, esse é o gargalo, né? Porque uma boa parte da cultura organizacional introjetada em cada um de nós diz o contrário, né? Você não pode fraquejar; se fraquejar, alguém vai tomar seu lugar, alguém vai puxar seu tapete, né? E da mesma maneira, gente, uma coisa curiosa é que você também não pode mostrar muito as suas forças, porque senão alguém vai criar um contra-ataque para anular essa sua... Aquela máxima da conversa entre mulheres ou entre homens, né? Rapaz, não traga demais a qualidade do seu parceiro, não, porque senão o mercado, né? É mais ou menos essa lógica, né? Então, nessa lógica, Lu, o que tá posto é que nenhum de nós pode ser quem a gente é. E isto impede a cooperação, né? Então, essas são as 3 primeiras práticas que levam ao exercício dessas 3 competências iniciais para o desenvolvimento de um ambiente mais colaborativo, né? Porque depois a gente pode ir para um campo de confiança. Se a gente tem consciência da nossa conexão, se a gente está se cuidando, está cuidando bem uns dos outros, e compartilhamos nossas necessidades de uma forma aberta, vulnerável, né? A gente, então, entra nesse campo de confiança, e a gente começa a fortalecer nossas relações. Em muitos casos, até aquela palavrinha do começo, regenerar relações, porque elas foram tão esgarçadas que a gente precisa, antes de ir para um lugar de cocriação, a gente precisa recuperar a confiança. E com a confiança recuperada, nós vamos para esse lugar do nascimento, né, que eu falei agora há pouco, para criar algo junto. O saber cocriar. Algo que só juntos a gente é capaz de fazer. E aquilo que nasce, a gente se engaja, né?
Quem de nós, diante de um filho, de uma filha, não faz o impossível, né? Tu pega e dá um jeito. Então, é o que a gente chama da prática do cultivar. É realizar projetos de cooperação. Colocar o filho no mundo. Aquela solução que nasceu em prática dentro da empresa. E quando a gente consegue fazer isso, a gente celebra o vencer com S no lugar do C, né? Que a 7ª competência é a nossa capacidade de celebrar não só o resultado final, mas toda a trajetória e cada aprendizado, cada ensinamento que a gente colheu na caminhada, né? Esse é o como para nós, Lu, são essas 7 práticas do design de relações colaborativas, baseada nessa abordagem da pedagogia da cooperação, que a gente tem procurado levar para todos os lugares, vamos dizer assim, né? E especialmente, uma experiência que eu quero deixar aqui para dar o gancho para o Lucas trazer como música, é uma pós-graduação em pedagogia da cooperação que a gente fez em Company, numa grande cooperativa em Santa Catarina, na Cooper, é uma cooperativa referência no estado, e que nós trabalhamos um programa de 18 meses com 35 líderes, né, da cooperativa, mergulhando nessa jornada da pedagogia da cooperação. E o trabalho de conclusão de curso deles, para se certificar como especialistas em pedagogia da cooperação, foi aplicar dentro da própria organização, né, as 7 práticas da pedagogia da cooperação, né? Nos supermercados, os postos de gasolina, na administração, ou seja, 35 líderes disseminando dentro da organização, que já tem no seu DNA a cooperação, né, essa injeção de cooperação que eles próprios, vamos dizer assim, viveram, né? Então, são caminhos que a gente está tateando, Lu, para aprender alquimia. Você é um alquimista. Somos. Aquela roupa, né? Aquela manta. Não, com certeza aí, ó, onde a câmera não tá pegando, deve ter um monte de tubo de ensaio, Becker, um monte de coisa bem de química, assim. Tem nesse aí. Lu, vou deixar tu escolher. Tu quer fechar logo? Eu toco, porque ele já me lembrou uma música aqui, provavelmente vai ser minha saideira, né? Pelo horário. O horário já está avançando. Eu vou fazer uma pergunta agora que é da mais pura curiosidade. Curiosidade da mente racional, tá? Vem de um lugar bem prático, bem objetivo, porque eu fiquei aqui cá com meus botões. Ele diz, não, beleza, tem algo muito valioso para mim, né? Que, assim, você desconstruiu que colaboração e competição não são opostos, não são antagônicos, né? Eles coexistem, coabitam o mesmo espaço da vida. Então, um está contido no outro, como yin e yang, né? Então, assim, beleza. Mas a vida também tem opostos, né? É parte da vida as polaridades também. Então, eu queria, não sei se existe, mas, assim, qual é o oposto de colaboração? Acho que tem 2 coisas. Vou tentar responder objetivamente, depois eu enrolo, tá? Se quiser mudar a ordem, também está valendo, viu? Você que manda. Acho que o oposto de colaboração é ignorância. Sabe? Ignorância no sentido assim, é não saber. É não saber que, assim, colaboração, né, é um aspecto da nossa coexistência que, quando em equilíbrio, gera comunhão, ele manifesta comunhão, sabe? Assim, o que existe, do meu ponto de vista, não só na existência humana, mas na vida, são diferenças, não são opostos. Não há opostos. O que existe são diferenças, nós somos diferentes, não somos opostos, né? Eu costumo brincar com a Denise, com a minha esposa, quando a gente está assim meio encrencada, ela fala, mas Fábio, a gente é muito diferente. Eu falo, bom, mas e daí? Ok, nós somos diferentes, e agora? Qual é o próximo passo, né? Ser diferente não é um problema. O problema é enxergar a diferença como opostos, como polarizações. As diferenças são composições.
né? E que a gente, por nossa percepção talvez limitada, é que vê como separados. Sabe essa figura do quebra-cabeça, Lu? Você já viu algum quebra-cabeça com uma peça igual a outra? Não, né? Uma peça, você fala enquanto forma? É a forma, o desenho. Tem alguma peça que é igual a outra no quebra-cabeça? Exatamente. Muito parecido. Eu peguei agora na pandemia um de 1000 peças e eu quebrei a cabeça, literalmente. Eu entendi por que o nome é quebra-cabeça. Porque tinha umas, eu jurava que essa daqui. A minha filha dizia, pai, tu tá vendo que não é? Mas eu quero que seja. Você deu a pista, Lu. Assim, por mais parecido que sejam, são diferentes. Mas a gente faz força para ser parecido. O que a gente deveria fazer é respeitar que tem diferença, embora às vezes eu não perceba, né? E aí uma mente mais jovem consegue enxergar isso. Essa é uma boa pista também para nós, né? Mas o quebra-cabeça, ele é formado por peças muito diferentes. E nenhuma delas está fora do jogo. O que acontece se uma pecinha ficar fora do jogo? O jogo não se completa. O jogo não fecha. Todo mundo perde. Todas as peças podem se encaixar perfeitamente, mas uma pecinha ficando de fora, o jogo não fecha. Essas peças são opostas? Elas são concorrentes? Essas peças são simplesmente aspectos do grande quebra-cabeça, onde cada uma tem o seu lugar garantido. A gente não precisa se preocupar em temer que não tenhamos lugar, e por isso a gente precisa concorrer para garantir nosso lugar. Esse é um equívoco. Cada um de nós tem o seu lugar garantido simplesmente porque nós somos diferentes. E por sermos diferentes, a gente tem a oportunidade de contribuir para a realização do todo. Então, eu confio, Lu, que o contrário de colaboração é esse esquecimento de que nós somos parte, nós já fazemos parte, especialmente porque somos muito diferentes. E aí reside o desafio, que você trouxe lá no começo da conversa, na sua memória do fico. É como criarmos condições para que, de verdade, todas as diferenças sejam dignamente reconhecidas, honradas, apreciadas, valorizadas em o seu próprio lugar. Esse é nosso desafio, acho que é o desafio desse momento e é o desafio daqui para frente. Por isso, a importância, talvez, de convites como esse que vocês estão fazendo, saborear esse sabor do diálogo, que permite a gente integrar experiências, conhecimentos diferentes, onde não há uma verdade absoluta, uma resposta certa, onde a gente está colocando na mesa, né, o prato que cada um pode oferecer, para que nesse banquete cada um se sirva da melhor maneira possível, né? Eu vou lá, pego aquilo que no momento preciso, você vem, o Lucas vem, a gente não pega a mesma coisa, nem na mesma hora, nem na mesma porção. Às vezes a gente nem pega nada, não precisa estar lá. Acho que o nosso papel está sendo cada vez mais esse, colocar na mesa o prato que cada um está trazendo, né? Sem esperar que algum seja mais ou menos importante, ou um seja mais ou menos necessário. Nós colocamos aquilo que nós trazemos, e ao fazer isso está tudo feito. Por isso agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui banqueteando com vocês, viu? Gente, que incrível. Eu queria dizer o que eu ia dizer, eu ia dizer vice-versa, mas como não tem mais o oposto... Não tem vice, nem tem versa, viu? Não tem vice, nem versa, então eu também. Mas ó, eu queria dizer que meu dicionário foi atualizado. Assim, para mim, no meu dicionário semântico aqui, diferente virou sinônimo de complementar. Então, já pagou minha noite. Cara, muitíssimo obrigado
né, por ter aceito o convite, por ter dividido ou compartilhado, né, experiências, vidas, histórias, mas o seu saber mais profundo, né, porque a gente vê que esse saber não vem só daqui, né, e acho que foi isso que me conectou contigo. É difícil falar disso, né, mas assim, a conexão com você, ela foi de coração, você é daquelas pessoas assim que passam uma mansidão, mas é uma mansidão forte, é um lugar de presença, né, não é uma mansidão ausente, ela é presente. Isso me instiga muito, sabe? Isso me convida a querer estar perto. Então, assim, desde a primeira vez que eu te conheci, acho que eu fiz esse movimento de querer, porque esse lugar, ele tem essa proposta, né, de trazer pessoas que nos inspiram. Eu digo, poxa, se esse cara me inspira, eu quero dividir isso com outras pessoas. Então, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que nas conexões, né, que é esse primeiro passo que você falou, ele já é um movimento que a gente já fez, já estamos conectados. E agora, sim, né, eu espero que esse fluxo, né, que a vida nos possibilite aí fazer essas sementes germinarem e chegar nesses filhos, né, nesse fruto que a gente quer ver nascer. Não sei ainda como, né, aonde, porque essa pandemia ainda está nos, né, presenteando, mas eu tenho convicção de que isso é um até logo. Então, agradeço demais, viu? Muitíssimo obrigado. Luquinha? Gente, eu vou me despedir do pessoal aqui, vou fazer uma última música. A gente fala mais um pouquinho lá na salinha, Fábio, mas eu quero agradecer demais. E a minha forma de agradecer nesse finalzinho é relembrando uma experiência que você materializou com uma fala sua mais cedo, quando você disse que é necessário alargar as linhas da quadra, né? Assim, se não cabe todo mundo na quadra, não cabe todo mundo na música, porque a gente não chegou no fim, não chegou no tamanho devido, né? E uma das experiências mais potentes que eu vivi como interlocutor nas organizações foi quando eu joguei a música dentro da intervenção. Então, a gente escolheu uma música do Gilberto Gil, levou para um grupo de 150 pessoas, e eles tinham que, em 3 horas, gravar um videoclipe, né? Gravar uma música que eles não conheciam, a imensa maioria sem conhecimento musical, e era um cânone, né? Então, enquanto um grupo cantava uma parte da música, o outro cantava outra, e a letra tinha um simbolismo naquilo, e a música chama O Som da Pessoa, e eu acho que é a minha forma de agradecer, você por dividir, compartilhar, somar com a gente nessa noite. E ele fala assim: a primeira pessoa soa como eu sou, a segunda pessoa soa como tu és, a terceira pessoa soa como ele, e ela também. Toda pessoa soa, toda pessoa boa, toda pessoa boa soa bem. A primeira pessoa soa como eu sou. Alô, meu povo, boa noite! Como tu és, até a próxima quarta-feira. Mais um prato para ser servido para vocês se deliciarem. Cheiro, meu povo! Até quarta que vem! Gratidão!